Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu Etium HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Esse é o quarto mandamento da Torá. Queridos amados, nós vamos aqui agora, hoje, meditar nas duas parashiot, que é a parashá Aharei Mot, que quer dizer depois da morte, e também na parashá Kedoshim, que quer dizer santos. E nós vamos hoje examinar aqui o texto de Levítico, capítulo 1, amém? Capítulo 19, perdão, né? Levítico 19, verso 1, que diz assim: Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Eterno vosso Deus, sou santo. Versículo 3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus Shabbatot, meus sábados, os meus Shabbatot, que é plural de Shabbat. Eu sou o Eterno vosso Deus. Então aqui nós vemos, meus irmãos, dois mandamentos. O livro de Levítico é muito rico, o capítulo 19 é riquíssimo do ensino do Eterno, do Eterno e de Yeshua HaMashiach, amém? Porque os dois são o mesmo ensino, amém? E aqui nós vemos que ele diz: honrarás, né? Não, cada um temerá, ou seja, honrará a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados, aleluia, porque eu sou o Eterno vosso Deus, amém? E o Eterno, nesse mesmo capítulo 19, aqui no verso 30, ele volta a falar sobre a guarda do Shabat. Agora, particularmente, ele fala: guardareis os meus sábados, os meus Shabbatot, e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Eterno. Aleluia. O Eterno aqui fala duas vezes na guarda do Shabat, muito importante. Fala lá também no versículo 3 da honrar o pai e a mãe. É muito importante também, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Vemos aqui também, amados, no capítulo 20, aqui também no capítulo 20 de Levítico, nessas parashiot que nós estamos examinando nesse Shabat, ele diz aqui, Levítico 20, 25, Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Então o Eterno já tinha ensinado para nós lá em Levítico capítulo 11 e também Deuteronômio 14 sobre os animais limpos e os animais imundos. Aleluia. E ele diz aqui, irmãos, para que cada um faça nessa parashá, né, capítulo 20 de Levítico, verso 25, faça a diferença entre o animal limpo e o imundo, para que a vossa alma não se torne abominável. Olha que coisa séria, né, meus irmãos? Então, aqui nós estamos falando essa palavra, né, é Yeshua HaMashiach falando com os irmãos, aleluia. Agora, tem o irmão que vai dar ouvido, esse irmão é discípulo. Aquele irmão que não dá ouvido é multidão. Amém? Aquele ali, a pessoa que não dá ouvido é porque faz parte da multidão e muitas vezes o entendimento daquela pessoa está cauterizado, não dá ouvido à palavra de Deus. Mas aqui Yeshua está dizendo claramente: fareis para que não façais as vossas almas abomináveis, façais a diferença entre os animais limpos e os animais imundos. Amém? Isso aqui é importante, para que vossa alma não seja abominável. A alma abominável entrará no reino dos céus? Não vai. Então nós temos que fazer obediência a essa palavra tremenda. Aqui também no livro, meus irmãos, de Ezequiel, capítulo 22, no livro de Ezequiel, nós vamos aqui no versículo 1 e 2, que diz assim: E veio a mim a palavra do Eterno, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Então agora vai dizer as abominações que Deus se refere àquela cidade. Então ele vai falar aqui no versículo, meus irmãos, 8. Amém? Ele diz assim: As minhas coisas santas desprezaste, e os meus Shabat profanaste. Então Deus está dizendo aqui, as coisas santas do Eterno são coisas que levam a julgamento, meus irmãos. Amém? A julgamento condenatório. E um exemplo de coisas santas, as 7 festas do Eterno. Aleluia. E aqui o Eterno diz: as minhas coisas santas desprezaste e os meus Shabat profanaste. Amém?
você observa, meus irmãos, a importância do Shabat nessa paraxá que nós estamos vendo, como que o Eterno fala várias vezes sobre a guarda correta do Shabat, meus irmãos. Amém? E aqui você vai ver também em Ezequiel, capítulo 20. Nós falamos do 22, e o 20 também está nessa paraxá, e nós vemos aqui no verso 12, aleluia, que diz assim, meus irmãos, o Eterno dizendo assim: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Eterno que os santifica. O Eterno botou o Shabat como sinal entre nós e ele. É um sinal do seu povo. O povo do Eterno guarda o Shabat. O povo do Eterno é fiel na guarda do Shabat. E aqui diz no versículo 13: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. Então, o Eterno diz aqui que o seu Shabat, o Shabat do Eterno, foi profanado também pelo povo de Israel. Amém? No deserto, e nós vamos ver isso em outras paraxás, que durante o deserto alguns profanaram o Shabat do Eterno. Amém? E o Eterno diz assim, verso 15: e contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Irmãos amados, o Shabat do Eterno fez com que o Eterno só aceitasse lá na terra prometida Calebe e Josué. Por que os outros não foram aceitos mesmo? Porque além de não terem guardado os estatutos do Eterno, profanaram o Shabat do Eterno. Amém? Então, por esse motivo também, eles foram rejeitados, meus amados. Aleluia. E aqui, veja bem, meus irmãos, aleluia, não obstante, o meu olho os perdoou. Aleluia. E eu não os destruí nem os consumi no deserto. Ou seja, poupou os filhos. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Eterno vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Eterno vosso Deus. Servirão de sinal entre mim e vós os sábados, meus irmãos. Quando o servo de Deus, a serva de Deus guardam o Shabat serve de sinal entre ele e o Eterno. Amém? Por isso, meus irmãos, Yeshua HaMashiach, ele também pregava, a gente estava falando, Yeshua ele fala com as multidões por parábolas, e as multidões ele falava, ele somente ministrava as curas, as libertações, mas falava as palavras de vida eterna para os seus discípulos. Aleluia! Para os seus discípulos. Se você, meu irmão, está dando ouvido à voz de Yeshua, é porque você é discípulo. Se você não dá ouvido à voz de Yeshua, você está na multidão. Nós temos que estar dando ouvidos à voz de Yeshua, porque ele, se ele fala para nós, e nós entendemos a sua voz e obedecemos a sua palavra, nós nos colocamos na posição de discípulos. Quando não ouvimos a sua voz, quando não obedecemos a sua palavra, então essa pessoa não é discípulo. Amém? É multidão. Fica somente na cura, na libertação, como se fosse a igreja, um lugar social, mas não cumprir a palavra de Deus. E guardar o Shabat do Eterno, meus irmãos, o Eterno deixa bem claro em Isaías capítulo 58, versículo 13, o Eterno diz assim: se desviares o teu pé de profanar o Shabat, se desviares o teu pé de fazeres a tua vontade no meu santo dia,
e chamares ao Shabat deleitoso, e o santo dia do Eterno, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno o disse. Então, meus irmãos, o Eterno diz aqui que no Shabat, ele diz assim, se você não profanar o Shabat. E o que é profanar o Shabat? Ele diz aqui, fazer a sua vontade no Shabat. O Eterno não quer que cada um de nós faça a nossa vontade no Shabat. Nós temos que fazer a vontade dele no Shabat. Por isso a gente guarda o Shabat. Aleluia. A gente não cuida dos nossos interesses, mas do interesse do Eterno. 2. Chamares o Shabat deleitoso. Amém? Se alegrar por cuidar do dia do Eterno, estar guardando o dia do Eterno. Chamar o Shabat de santo dia do Eterno, digno de honra. Amém? Também o Eterno se agrada disso. E honrares não seguindo os teus caminhos, ou seja, honrar o Shabat não seguindo os meus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, ou seja, não fazendo a minha vontade, mas a vontade do Eterno no Shabat, nem falar as tuas próprias palavras, ou seja, ele quer que a gente fale a palavra dele. Aleluia. Então te deleitarás no Eterno. E ele diz, te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno disse. Queridos amados, vê quanta coisa o Eterno fala sobre o Shabat. E a gente vê aqui Yeshua HaMashiach, em Lucas 4, que faz parte dessa mesma paraxá que nós estamos lendo. Você vê, irmãos, que o Yeshua guardava o Shabat em todos os evangelhos. Amém? Mas é isso daí, muitas pessoas não entendem. Por quê? Estão na multidão. Amém? Mas você que entende, você vai ver Yeshua aqui. Vamos lá, Yeshua. Lucas capítulo 4, no verso 16, diz assim, e chegando Yeshua a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Shabat, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Eterno é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Eterno. E Yeshua chegou no Shabat, na sinagoga, e como diz aqui no verso 16, segundo o seu costume. Aleluia. Nós temos que seguir o costume da Torá, os costumes da palavra de Deus. Então, Yeshua, ele foi no Shabat, e aqui se você observar no verso, e ali ele ensinou, leu a leitura de Isaías no Shabat, na sinagoga. E se você observar, meus irmãos, no verso 31 também do livro de Lucas, capítulo 4, que nós estamos lendo, examinando nesse Shabat, diz assim, e desceu Yeshua a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, no Shabat. Amém? No Shabatot. Então, Yeshua, meu pai, aproveitar esse tempo, Yeshua, ensinar durante todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Yeshua aqui diz, ensinava nos sábados. Aleluia. Por quê, meus irmãos? No sábado, não é para fazer a nossa vontade, é para fazer a vontade do Eterno. Aleluia. A vontade do Eterno é que a gente fale da palavra do Eterno. É para falar das minhas palavras? O que a gente leu lá em Isaías? Nós estamos aqui falando da palavra do Eterno. Aleluia. Nós estamos fazendo as coisas do Eterno. Amém? Então, meus irmãos, não é para fazer a nossa vontade. Shabat é para fazer a vontade do Eterno. Você viu? Yeshua HaMashiach, num capítulo que a gente leu nesse Shabat. Amém? Ele foi o quê? Pregava nos Shabats, em Cafarnaum, em Nazaré. Amém? E mesmo assim, pregando nos sábados, meus irmãos, ele pregou tudo que tinha que ser pregado. Amém? Louvado seja Deus. Porque ele o que ele fez? Ele pregou aquilo que já estava na Torá e interpretou, dando mais consistência àquelas palavras.
Amém? E que nós, irmãos, possamos seguir, né? Porque nós não podemos seguir outro que não seja Yeshua, nem tampouco, né? Outras religiões. Você veja bem, até nós falamos um dia desses, né? Que louvado seja Deus, nós vimos aqui, meus irmãos, que existe, né? Aqui um livro, né, meus irmãos, aqui o livro T. Enright, né, que era um bispo da Igreja Católica, no ano de 1905, ele no seu livro, né, ele diz aqui, meus irmãos, que foi, olha o que ele diz, foi a Igreja Católica que fez a lei obrigando a guardar o domingo. A Igreja fez essa lei muito depois de a Bíblia ser escrita. A dita lei não está na Bíblia. Então, ele mesmo diz, a lei que diz para guardar o domingo não está na Bíblia. A igreja, aí ele diz aqui nesse livro, a Igreja Católica aboliu não só o Shabat, mas as festas judaicas. Amém? Então, a gente vê que a própria Igreja Católica diz que ela que aboliu o Shabat. E aqui eu vi, hoje, o Eterno falando em Levítico 19, do Shabat. Eu vi o Eterno falando em Levítico 20, para guardar o Shabat. Eu vi o Eterno falando aqui em Ezequiel 22, não profanar o Shabat. Ele falando em Ezequiel 20, não profanar o Shabat. Isaías 58, se guardares o Shabat, fazendo a vontade do Eterno e não a sua própria, cavalgarás pelas alturas, serás arrebatado naquele dia. Aí chega a Igreja Católica Apostólica Romana e diz, nós não queremos que guarde o Shabat. Em quem que você crê, meu irmão? Você crê em quem? Na Igreja Católica que diz que não é para guardar o Shabat? Na Igreja Evangélica que segue a Igreja Católica? Né? Porque a Igreja Católica diz que ela que fez isso, meus irmãos. E foi ela que deu essa ordem. Amém? Mas nós não seguimos a Igreja Católica, nem tampouco as igrejas evangélicas que seguem a Igreja Católica. Nós seguimos a palavra de Deus e nos portamos que nem Deus quer e que nem Yeshua se portava. Aleluia! Guardando o Shabat. E lembra, meus irmãos, o que Yeshua falou em Mateus 5. Amém? Mateus 5, ele disse aqui no verso, meu amado, 18, ele diz... Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da Torá, sem que tudo seja cumprido. Então, irmãos, até que o céu e a terra passem, tudo que a gente leu de Levítico aqui é para fazer, ou seja, guardar o Shabat. Amém? Nada disso passará, nenhum tiozinho. E nós lemos muitos versículos. Nós lemos Levítico 19:3, Levítico 19:30. Nós lemos... Ezequiel também, nos profetas, 22, versículo 8, Ezequiel, capítulo 20, de 12 a 20, nós vimos Yeshua pregando em Nazaré, durante o Shabat, Lucas 4:16, Yeshua pregando em Cafarnaum, no Shabat, Lucas 4:31. Então, meus irmãos, a Bíblia e Yeshua, a Torá, fala, guarda o Shabat, não faça teu interesse não. Agora, a Igreja Católica diz, não guarda o Shabat. Quem você vai crer, irmão? Quem é que vai te arrebatar naquele dia? Vai ser a Igreja Católica ou vai ser Yeshua HaMashiach? A mim, eu vou ser arrebatado é por Yeshua HaMashiach. Por isso eu tenho que fazer a vontade de Yeshua, meus irmãos. Amém? E que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Esse é o primeiro comentário dessa paraxá que nós estamos examinando. Amém? Que o Eterno fale ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.